Em meio à grandiosidade de Nova York, um acidente transforma a vida do milionário Mário, deixando-o preso entre a vida e a morte. É então que surge Gisele, uma enfermeira linda, dedicada e de coração puro, que se recusa a abandoná-lo, mesmo diante do silêncio do coma. Entre cuidados delicados, palavras sussurradas e olhares carregados de emoção, nasce uma conexão inesperada, um amor intenso, verdadeiro e impossível de ignorar. Enquanto o mundo pressiona e os preconceitos tentam separá-los, Mário e Gisele descobrirão que o verdadeiro poder não está na riqueza ou no status, mas na coragem de seguir o coração e lutar pelo amor que transforma vidas. Uma história de paixão, esperança e romance que prova que mesmo nos momentos mais sombrios, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. As luzes de Manhattan brilhavam intensamente naquela noite, refletindo-se nas vitrines de luxo da Quinta Avenida. Mário Vasconcelos, um homem de 30 e poucos anos, impecavelmente vestido, descia de seu carro esportivo preto, elegante e reluzente. Após uma noite de gala em que fechara um negócio milionário que lhe renderia mais prestígio e fortuna. Sua vida era uma escalada incessante entre reuniões, viagens internacionais e eventos de alto nível. Mas, por trás do sorriso confiante e da aparência impecável, havia uma solidão silenciosa que ninguém via. Enquanto caminhava pelas ruas, apinhadas, absorvendo a energia pulsante de Nova York, Mário sentiu-se invencível, como se nada pudesse abalar sua rotina perfeita. Mas o destino, caprichoso e inesperado, preparava uma virada que mudaria sua vida para sempre. Era quase meia-noite quando, ao atravessar uma esquina próxima a Times Square, o som de freios rangendo e o impacto de um outro veículo o atingiram, de forma brutal. O mundo ao redor se tornou um borrão de luzes e sons distorcidos até que tudo mergulhou em silêncio absoluto. Pedestres gritavam, carros buzinavam, mas Mário não sentia nada, como se estivesse flutuando em um vazio sem limites. Quando os paramédicos chegaram, ele já estava inconsciente, com sinais vitais frágeis. A corrida pelo asfalto de Manhattan, em direção ao hospital, um dos mais renomados da cidade, parecia interminável. Médicos se preparavam para o pior, enquanto sua equipe familiar tentava contatar alguém próximo. Mas Mário estava sozinho. Sua família residia em outra cidade, e os negócios haviam criado uma rede de conhecidos superficiais, que não compreendiam sua vulnerabilidade. No hospital, a equipe médica decidiu interná-lo imediatamente na UTI, consciente de que cada segundo poderia fazer diferença. Monitores bipavam incessantemente, luzes piscavam, e o cheiro de desinfetante preenchia o ambiente frio e estéril. Foi nesse cenário que Gisele, uma jovem enfermeira do turno noturno, entrou pela primeira vez no quarto de Mário. Gisele tinha 30 anos, cabelos castanhos longos, presos em um coque discreto, olhos castanhos que transmitiam calma e empatia, e uma postura que misturava profissionalismo com humanidade. Ela já havia cuidado de muitos pacientes, mas sentiu instantaneamente uma espécie de magnetismo silencioso diante daquele homem que lutava pela vida. Sem se deixar abalar pelo luxo ou fama, aproximou-se com firmeza, ajustando os monitores e verificando os sinais vitais, que oscilavam perigosamente. "Vamos cuidar de você, Senhor Vasconcelos", disse ela em um tom firme mas gentil. Não esperava resposta. Ele não podia falar, nem mesmo abrir os olhos. Mas havia algo na forma como ela segurava sua mão, tão firme e protetora, que parecia atravessar o véu do coma. As horas seguintes foram intensas. Gisele coordenou a equipe, ajustou medicamentos e permaneceu ao lado de Mário, monitorando cada batimento, cada reação mínima. Sempre que podia, falava com ele. "Você vai ficar bem.
Eu estou aqui, não vou te deixar sozinho. Respire, meu querido. Você é forte. Era impossível saber se ele ouvia, mas a enfermeira acreditava com todo o coração que sim. Entre uma medicação e outra, ela contou histórias sobre sua infância no Brooklyn, sobre como amava cuidar de pessoas e sobre pequenos momentos felizes de sua vida simples. A voz suave de Gisele preenchia o quarto silencioso, tornando o ambiente menos frio e assustador. Enquanto isso, a mídia começava a circular notícias do acidente. Milionário Mário Vasconcelos em estado crítico após acidente em Manhattan. Fotografias do carro destruído e da confusão na rua se espalhavam rapidamente pelas redes sociais. Empresários e sócios enviavam mensagens ansiosas, mas ninguém sabia realmente quem estava ao lado dele naquele momento. Só Gisele permanecia ali, firme, sem expectativas, sem interesses, apenas guiada pelo cuidado genuíno. As primeiras horas foram cruciais. Cada monitor bipando era como uma contagem regressiva. Médicos discutiam estratégias, ajustavam doses e avaliavam riscos. Gisele anotava tudo com precisão, corrigia detalhes, verificava cada válvula e frasco e nunca tirava os olhos do paciente. No fundo, sentia uma mistura de medo e fascínio. Medo de perdê-lo e fascínio pela força silenciosa que emanava mesmo naquele estado vulnerável. Quando a madrugada avançava, um leve movimento fez com que Gisele prendesse a respiração. Dedo de Mário se mexera, quase imperceptivelmente. Ela segurou sua mão com mais firmeza, murmurando palavras de incentivo. Cada gesto seu era carregado de esperança, como se ela pudesse atravessar o limiar entre o consciente e o inconsciente. Do lado de fora, a cidade continuava a vibrar, indiferente ao drama daquele quarto de hospital. Mas ali, entre os monitores e a luz fria das lâmpadas, um vínculo silencioso começava a nascer, entre um homem que nunca havia dependido de ninguém e uma mulher que jamais desistiria de cuidar dele. Gisele sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas noites ao lado de Mário, mas de alguma forma sentiu que aquele encontro não era apenas profissional. Havia algo mais, algo inexplicável que se insinuava entre eles, mesmo sem palavras, mesmo sem respostas. Enquanto o sol ainda não surgia no horizonte de Nova York, ela permaneceu sentada ali, segurando a mão do milionário inconsciente, prometendo silenciosamente: "Você vai lutar, e eu estarei aqui todos os dias até você voltar para mim." E assim, no silêncio da UTI, entre a vida e a morte, começava a história de Mário e Gisele, um amor que desafiaria o destino, os preconceitos e até mesmo o próprio tempo. O hospital acordava lentamente, com os primeiros raios de sol refletindo nas altas janelas de Manhattan. Mas na UTI, o tempo parecia seguir outro ritmo. Para Gisele, cada batida do monitor ao lado de Mário era um lembrete de que sua presença ali não era apenas profissional, era vital. Naquela manhã, ela entrou silenciosa no quarto, tomando cuidado para não acordar os colegas da equipe que já circulavam pelo corredor. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma do café recém-passado flutuava pelo ar, mas Gisele só tinha olhos para ele. Mário continuava imóvel, os olhos fechados, respirando com a ajuda do ventilador mecânico e ainda inconsciente do mundo ao redor. Ela sentou-se ao lado da cama e, como fazia todas as manhãs, segurou sua mão. Era um gesto simples, mas carregado de esperança. "Bom dia, Sr. Mário", disse em um tom suave, mas firme. "Não sabe como o dia está lindo. Lá fora, Manhattan está acordando, e eu estou aqui, exatamente como prometi. Vamos enfrentar mais um dia juntos, ok?" As horas passaram lentamente. Gisele ajustava a medicação, monitorava os sinais vitais e anotava cada detalhe no prontuário com uma precisão quase obsessiva. Mas a cada pausa, ela conversava com ele, contando sobre sua vida
suas pequenas alegrias e, às vezes, até seus medos. Hoje o metrô estava lotado, começou, com um sorriso nos lábios, embora ninguém estivesse ali para vê-la. Uma senhora deixou cair a bolsa e você não acredita. Eu corri para ajudá-la e acabei sendo elogiada pelo segurança. Coisas pequenas, mas que me fazem sentir viva. A cada palavra, parecia que Mário reagia de forma imperceptível. Um leve tremor nos dedos, um suspiro quase inaudível. Gisele se inclinou, segurando sua mão com mais firmeza. É incrível como você consegue ouvir tudo, não é? Sei que está aí, me ouvindo, e eu quero que saiba, não vou desistir de você, nem hoje, nem amanhã. A enfermeira sabia que o progresso era lento e incerto, mas havia algo naqueles gestos mínimos que a motivava. Ela sentia que sua dedicação poderia, de algum modo, atravessar o véu do coma e tocar a alma daquele homem. Enquanto isso, o hospital não descansava. Médicos discutiam possibilidades, enfermeiras se revezavam, mas Gisele era diferente. Não se limitava a cuidar do corpo de Mário. Ela cuidava da sua essência. Contava histórias, cantava baixinho músicas que ele poderia conhecer, até lia trechos de livros que acreditava que o fariam sentir-se presente novamente. Lembra daquele livro que te contei ontem? Perguntou como se ele pudesse responder. A história da garota que sonhava em viajar pelo mundo. Você ainda iria me acompanhar, sabia? Ia me proteger, mas também ia me ensinar a ser corajosa. Entre os monitores e a rotina hospitalar, um vínculo invisível se formava. Mário, ainda inconsciente, parecia reagir de maneira sutil. Os batimentos cardíacos aumentavam quando ela estava por perto, e pequenos movimentos indicavam que algo dentro dele resistia, lutava. Do lado de fora, Manhattan despertava em seu ritmo frenético. Trens, carros e pessoas circulavam sem saber que, em um quarto isolado, um milagre silencioso estava acontecendo. Gisele, no entanto, não se importava com o mundo exterior. Sua atenção estava totalmente voltada para ele. A cada hora, ela sentia seu coração apertar e, ao mesmo tempo, se encher de esperança. Estar ali não era apenas um trabalho, era uma missão pessoal, quase mágica. Cada sorriso, cada palavra, cada toque era uma ponte para trazê-lo de volta. Quando o sol alcançou o topo dos arranha-céus, Gisele fez uma pausa e observou Mário. Seu rosto ainda pálido, mas os olhos fechados com serenidade. Ela sentiu uma onda de ternura atravessar seu peito. Você vai lutar, Mário. Sei que vai, murmurou quase como uma oração. E quando acordar, quando finalmente abrir os olhos, vou estar aqui, do seu lado. Sempre. E naquele quarto silencioso, entre máquinas e a agitação de Nova York, uma promessa invisível foi selada. Uma promessa de cuidado, dedicação e algo mais profundo que ainda nem sequer havia sido nomeado, mas que crescia a cada segundo no coração de Gisele. A enfermeira que já se tornava indispensável para o homem milionário que ainda não podia sequer falar seu nome. O dia seguiu seu curso, mas para Gisele, cada minuto ao lado dele era uma eternidade preciosa. Ela sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas manhãs e que, mesmo diante de desafios e incertezas, não recuaria, pois cuidar de Mário não era apenas um dever profissional. Era o começo de algo que prometia mudar suas vidas para sempre. Os dias na UTI do hospital seguiam seu ritmo lento e repetitivo. Mas para Gisele, cada minuto ao lado de Mário era único. Ela chegava sempre cedo, mesmo sabendo que enfrentaria longas horas de vigilância e monitoramento. E nunca deixava de conversar com ele. Para a jovem enfermeira, cada gesto, cada batimento de coração ou leve movimento de dedos tinha um significado profundo. Sinais sutis de que, de alguma forma, ele estava ali, escutando. Naquele terceiro dia, Gisele trouxe algo novo, um caderno de anotações com histórias que ela mesma escrevia. Sentou-se ao lado da cama de Mário, ajustou cuidadosamente a luz para que não o incomodasse e começou a ler em voz baixa.
Era uma vez uma cidade cheia de sonhos, e uma garota que acreditava que podia mudar o mundo, mesmo com pouco. Mas ela descobriu que a verdadeira força estava em alguém que acreditasse nela, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto lia, Gisele sentiu um arrepio. Era como se de fato ele ouvisse cada palavra, mesmo sem poder responder. Ela apertou delicadamente sua mão e continuou. Você está ouvindo, não está? Eu sei que está aí. E quero que saiba que não estou aqui apenas para cuidar do seu corpo. Estou aqui para cuidar de você inteiro, para trazer você de volta ao mundo. Um pequeno movimento fez Gisele prender a respiração. Um dedo de Mário tremia levemente, quase imperceptível. Ela olhou para ele com intensidade, como se quisesse transmitir coragem. Isso mesmo. Estou aqui. E vou estar todos os dias, até você abrir os olhos novamente. A enfermeira sabia que cada progresso era mínimo, mas importante. Nos últimos anos, ela havia aprendido que milagres muitas vezes aconteciam de forma silenciosa e que a paciência era uma arma poderosa. Ela mantinha a rotina de contar histórias, cantarolar canções suaves e até mesmo compartilhar detalhes de sua própria vida. Pequenas vitórias, fracassos engraçados e sonhos ainda por realizar. Em uma dessas tardes, enquanto a luz dourada do pôr-do-sol atravessava a janela, Gisele aproximou-se mais e falou quase como confidência. Você sabe, Mário, eu não sou uma daquelas pessoas que se impressionam com dinheiro ou fama. Eu só quero cuidar, ajudar e ver quem realmente você é por dentro. Sei que não é fácil, mas prometo que vou estar aqui, independentemente de qualquer coisa. Ela acariciou a mão dele e por um momento sentiu algo inusitado, uma sensação de calor que parecia atravessar o silêncio. Era impossível saber se ele percebia, mas ela acreditava que sim. Cada mínima reação de Mário, um leve aumento da pressão arterial, um suspiro irregular, era para ela um sinal de que havia uma consciência dentro daquele corpo ainda frágil. As visitas médicas e familiares tentavam acompanhar o progresso, mas ninguém tinha a paciência ou a sensibilidade de Gisele. Alguns comentavam discretamente sobre a dedicação quase obsessiva da enfermeira, mas ela não se importava. Para ela, cada gesto valia a pena. O vínculo que se formava não era apenas profissional, era humano, profundo e silenciosamente emocionante. Naquela noite, enquanto a cidade de Nova York brilhava lá fora, Gisele permaneceu sentada ao lado de Mário até tarde. A lua refletia nas janelas do hospital e as luzes da Times Square pareciam distantes, irreais. Ela segurava sua mão com firmeza, sussurrando palavras de esperança e carinho, criando uma conexão invisível, mas poderosa. E então, algo mudou. Um pequeno movimento mais significativo fez seu coração disparar. Um leve esforço de abrir os olhos, quase imperceptível, mas suficiente para fazer Gisele acreditar que ele estava prestes a retornar ao mundo consciente. Ela sorriu, segurando a respiração, emocionada e ansiosa ao mesmo tempo. Está vendo? Eu sabia que você conseguiria. Vamos, Mário, estamos juntos nessa. Enquanto a noite avançava, Gisele continuou ali, firme e vigilante, consciente de que aquele era apenas o começo de uma ligação que mudaria suas vidas para sempre. Entre o silêncio da UTI e os sons distantes da cidade, nascia algo que nenhum dos dois ainda podia compreender completamente, uma conexão capaz de transcender a consciência, o medo e o próprio tempo. E assim, em meio à delicadeza de cada gesto, ao calor de cada palavra sussurrada, Mário e Gisele se aproximavam, lentamente, no silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. O hospital nunca parecia tão silencioso quanto naquela manhã. A UTI, normalmente cheia de sons de monitores e passos apressados de enfermeiros, parecia suspensa no tempo.
Gisele estava ao lado de Mário desde o início do turno, como sempre, ajustando tubos, verificando sinais vitais e, principalmente, mantendo a mão dele firme entre as suas. Durante dias, ela falava com ele, contava histórias, sussurrava palavras de esperança e carinho, acreditando que, mesmo no coma, sua presença era sentida. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto ela recitava trechos de um livro que prometera ler em voz alta todos os dias, Mário moveu levemente os dedos. Um tremor quase imperceptível, mas suficiente para fazer Gisele prender a respiração e olhar para ele com intensidade. É isso, Mário. Você está voltando, eu sei que está. As horas seguintes foram uma mistura de tensão e esperança. Cada pequeno movimento dele era acompanhado de elogios, palavras suaves e incentivo. Gisele sentia cada batimento do coração dele, cada respiração, como se fossem melodias que apenas ela conseguia ouvir. E então, finalmente, veio o momento que ela tanto esperava. Os olhos de Mário começaram a se abrir, lentamente, como se despertassem de um longo sono profundo. Inicialmente o olhar estava confuso, turvo, mas logo os olhos castanhos se fixaram nela. Gisele segurou a respiração, emocionada, mas não se afastou. Mário, você está acordando? Está me ouvindo? Ele piscou algumas vezes, tentando focar, e então, pela primeira vez, sorriu de forma frágil, mas genuína. Um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Reconhecimento, gratidão e algo mais profundo, que ele ainda não compreendia completamente. O coração de Gisele disparou. Ela sabia que aquele momento era único, quase milagroso. Cada esforço, cada noite em claro, cada palavra sussurrada havia valido a pena. Eu não vou te abandonar, disse ela suavemente, quase com a voz embargada. Eu prometi, lembra? E prometo novamente, vou estar aqui sempre. Mário piscou mais algumas vezes, tentando compreender tudo ao seu redor. Ele sentia-se fraco, sua memória recente ainda confusa, mas havia algo naquela presença que trazia segurança, calor e conforto. Ele olhou para Gisele com intensidade, como se estivesse reconhecendo não apenas a enfermeira, mas a alma que estivera ao seu lado nos dias mais difíceis. A equipe médica, presente discretamente no quarto, percebeu a recuperação gradual. Monitores indicavam sinais vitais estáveis e a pressão arterial, antes irregular, começava a se normalizar. Mas para Gisele, nenhum desses sinais era tão importante quanto o olhar dele, que finalmente encontrava o dela. Durante todo o dia, ela permaneceu ao lado de Mário, conversando com ele sobre coisas simples, o café da manhã, a vista de Manhattan do hospital, pequenas histórias sobre sua vida. Ele escutava atentamente, reagindo com movimentos sutis da cabeça, piscadas de olhos e até um sorriso tímido. Você é incrível, Gisele. Você realmente não desistiu de mim, murmurou ele com a voz fraca, mas firme o suficiente para que ela pudesse ouvir. Ela sorriu, emocionada, segurando sua mão com ternura. Claro que não, Mário. Eu acredito em você. Sempre acreditei. A conexão entre eles, que antes existia apenas em gestos e palavras solitárias, agora se tornava consciente. Mário compreendia, pela primeira vez, que aquela enfermeira não era apenas alguém que cuidava dele. Era alguém que, de alguma forma, havia mantido sua alma viva durante os dias mais sombrios do coma. Enquanto o sol se punha sobre os arranha-céus de Manhattan, Mário respirava mais firme, mais consciente, e Gisele sentia seu coração transbordar. Naquele instante, algo mudou. A relação entre eles ultrapassava a barreira de paciente e enfermeira. Um vínculo mais profundo, mais humano e mais intenso começava a se formar. E mesmo diante da fragilidade de sua saúde, do choque de voltar a uma vida cheia de compromissos e expectativas,
Mário sabia, instintivamente, que aquela mulher, Gisele, era mais do que indispensável. Ela era, de alguma forma, a razão pela qual ele queria lutar, viver e, talvez, amar. Enquanto a noite envolvia Nova York, com suas luzes brilhando ao longe, o quarto da UTI se tornava o lugar onde dois corações, antes separados pelo silêncio do coma, começavam a bater em sintonia, pronunciando uma história de amor que mudaria para sempre suas vidas. Após despertar do coma, Mário sentia-se frágil, mas cada respiração era carregada de alívio e gratidão. Sua primeira visão consciente havia sido Gisele, sentada ao seu lado, segurando sua mão com firmeza e ternura. Naquele instante, ele compreendeu que não conhecia apenas uma enfermeira dedicada, mas alguém que havia mantido sua vida intacta nos momentos mais sombrios. "Bom dia, Sr. Mário", disse Gisele com um sorriso suave que ele jamais esqueceria. "Dormiu bem?" Ele piscou algumas vezes, absorvendo cada detalhe. O tom da voz, o brilho nos olhos dela, a maneira como seu cabelo caía levemente sobre o rosto. "Melhor, agora que te vejo", respondeu ele, a voz ainda rouca, mas carregada de emoção. Era a primeira conversa real entre os dois, e algo na simplicidade daquele diálogo fez o coração de Mário acelerar. Ele percebeu que estava completamente fascinado por ela, pela forma como falava, pelo cuidado com cada detalhe, pelo respeito e gentileza que emanava naturalmente. Gisele corou levemente, mas manteve a postura profissional. Ainda assim, havia uma tensão silenciosa entre eles, uma atração que nenhum dos dois conseguia negar. Nos dias seguintes, Mário começou a interagir mais ativamente. Perguntava sobre Manhattan, sobre o cotidiano de Gisele e até sobre sua infância no Brooklyn. Ele se sentia cada vez mais conectado àquele mundo simples, distante do luxo que sempre fora sua vida. "Então você cresceu aqui mesmo, no Brooklyn?" perguntou ele, admirado. "Sempre sonhou em cuidar das pessoas?" "Sim", respondeu ela com sinceridade. "Sempre achei que minha missão era ajudar e não apenas seguir protocolos ou regras. Eu gosto de ver o impacto que pequenos gestos podem ter na vida de alguém." Ele a observava atentamente, encantado. Pela primeira vez, Mário sentia que a riqueza e o poder não eram nada diante da autenticidade e da bondade humana. Cada palavra de Gisele era como uma luz que iluminava partes de sua alma que ele sequer sabia que existiam. Mas o mundo fora da UTI não era tão simples. Familiares e sócios começaram a se reunir, preocupados com o estado de Mário e com a relação próxima da enfermeira. Comentários sussurrados, olhares desconfiados e questionamentos sobre a presença dela começaram a surgir. "Ele acabou de acordar e você está praticamente morando aqui", disse a irmã de Mário num tom de reprovação. "Não acha que é demais?" "Eu estou aqui porque ele precisava de mim", respondeu Gisele firme, mas sem perder a calma. "Não estou aqui para aparecer ou me aproveitar, apenas faço meu trabalho." Mário, ao ouvir a conversa, ficou pensativo. Ele sentia uma mistura de irritação e admiração. Irritação pelos comentários preconceituosos, mas admiração pela coragem de Gisele em se manter firme diante da pressão. Naquele mesmo dia, ele a chamou discretamente para conversar. "Gisele, eu sei o quanto você é importante para mim", disse ele, olhando nos olhos dela. "Não apenas como enfermeira. Você me manteve vivo e eu não sei como agradecer por isso." Ela desviou o olhar por um instante, tentando conter a emoção, mas ele segurou sua mão suavemente. "Não precisa agradecer. Eu sei o que você fez. E sei que não foi apenas trabalho." O coração de Gisele disparou. Ela sabia que ele estava certo. Não era apenas cuidado profissional. Era uma conexão genuína que tinha atravessado o silêncio do coma e chegado até o momento presente. Mário começou a conhecer pequenos detalhes sobre a vida dela. O apartamento modesto no Brooklyn,
Os passeios simples que fazia nos parques, os cafés que frequentava, a forma como se encantava com coisas simples que ele jamais notara. Ele se encantava cada vez mais, percebendo que o mundo que conhecia, cheio de luxo e superficialidade, não se comparava à sinceridade daquele sentimento que crescia entre eles. Ao mesmo tempo, os obstáculos surgiam. A família insistia que ele precisava voltar à realidade, enquanto a mídia começava a especular sobre o relacionamento do milionário com a enfermeira. Mas Mário não se importava. Ele estava começando a compreender que a verdadeira riqueza não estava em suas empresas ou bens, mas na presença de Gisele, na pureza e intensidade do que sentia por ela. "Eu quero que você saiba", disse ele em um sussurro, quando ficaram sozinhos no quarto, "que ninguém, nenhum julgamento ou riqueza vai mudar o que sinto agora." Gisele sorriu emocionada, sentindo uma onda de alívio e felicidade. Pela primeira vez, ela percebeu que Mário não apenas reconhecia o valor dela, mas que começava a confiar plenamente em seus sentimentos. E naquele instante, entre a agitação de Nova York, a pressão da família e a curiosidade da mídia, nasceu um vínculo ainda mais forte. Um laço que prometia enfrentar o mundo inteiro, atravessar preconceitos e transformar para sempre a vida do milionário e da enfermeira que se tornara indispensável para ele. O amor deles começava a florescer, silencioso, intenso e inevitável, como uma força capaz de unir dois mundos completamente diferentes em uma conexão que nenhum obstáculo seria capaz de quebrar. O sol da manhã iluminava Manhattan com sua habitual imponência, mas para Mário nada era mais importante do que a presença de Gisele ao seu lado. Os últimos dias haviam sido intensos. Despertar do coma, enfrentar o mundo exterior, lidar com familiares e colegas preocupados e, acima de tudo, reconhecer sentimentos que ele jamais imaginara sentir. Agora, cada momento com Gisele era precioso. Ele a observava com atenção, admirando sua simplicidade, autenticidade e coragem. Para ele, ela era a âncora que o mantinha firme após a tempestade do acidente, o farol que iluminava o caminho para uma vida que ele ainda precisava reconstruir. "Vamos sair hoje, se você estiver bem", disse ele, segurando a mão dela, com um brilho nos olhos que misturava ansiedade e alegria. "Quero que conheça meu mundo fora do hospital, mas do meu jeito, sem pressa, sem protocolos, apenas nós." Gisele sentiu o coração disparar. Ela sabia que esse era um passo importante, sair do ambiente seguro da UTI e entrar no mundo real, que sempre fora dominado pelo luxo e pelos olhares críticos, mas confiava nele e sabia que a conexão deles era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. O primeiro passeio foi discreto. Caminhadas pelo Central Park, cafés simples, em pequenas cafeterias e conversas longas sobre tudo, desde livros e filmes até sonhos e medos. Mário mostrava um lado vulnerável que ninguém havia visto antes, e Gisele se encantava a cada gesto, cada sorriso e cada palavra sincera. No entanto, o mundo externo não era tão gentil. A família de Mário começou a pressioná-lo, insinuando que a enfermeira estava exagerando em sua proximidade e que ele precisava retomar seu círculo social tradicional. A ex-noiva, uma mulher influente e sofisticada, também começou a aparecer, sugerindo que ele ainda tinha obrigações sociais e que Gisele não fazia parte desse universo. "Ele acabou de acordar do coma, Gisele", disse sua irmã num tom repleto de julgamento. "Você não acha que está se expondo demais? Estou aqui porque ele precisa de mim e porque quero estar", respondeu Gisele com firmeza, mantendo os olhos nos dela. "Não faço nada por interesse." Mário, ouvindo a conversa, sentiu uma mistura de irritação e determinação. Ele havia acordado para um mundo cheio de expectativas e pressões, mas agora sabia exatamente o que queria.
Gisele, disse ele, puxando-a discretamente para um canto. Não se preocupe com eles. Eu sei o que sinto e ninguém vai me fazer duvidar disso. Ela sorriu, sentindo um calor crescer em seu peito. Pela primeira vez, a insegurança que sentia diante da alta sociedade parecia distante. Ele a defendia, reconhecia seus sentimentos e deixava claro que o que havia entre eles não era apenas gratidão ou compaixão. Era amor. Os dias seguintes foram uma mistura de momentos de felicidade intensa e pequenas tensões. Mário aproveitava cada instante para mostrar a Gisele que ela era parte do seu mundo, mesmo que ainda existissem obstáculos. Ele a apresentava discretamente a amigos de confiança, mostrava lugares que gostava e compartilhava memórias de sua vida, sempre com um cuidado que encantava Gisele. Eu nunca imaginei que pudesse sentir algo assim, disse Mário, olhando profundamente em seus olhos. Não apenas carinho ou gratidão, mas amor. Um amor real, que me faz querer lutar por você e por nós, mesmo com tudo contra nós. Gisele sentiu uma lágrima escapar, emocionada. Pela primeira vez, sentiu-se segura de que ele realmente a escolhia, e não apenas por ter sido seu anjo durante o coma, mas por quem ela era, alguém simples, corajosa e capaz de amar sem restrições. Ainda assim, eles sabiam que teriam que enfrentar críticas, especulações da mídia e o julgamento da sociedade. Mas agora, unidos, ambos estavam preparados para encarar qualquer obstáculo. O vínculo que havia nascido no silêncio da UTI, fortalecido pelo despertar e pela confiança, começava a se tornar uma história de amor sólida, capaz de desafiar preconceitos e convenções. Naquele dia, ao caminharem pelas ruas iluminadas de Nova York de mãos dadas, Gisele e Mário sentiram pela primeira vez que, independentemente do que viesse, estavam prontos para lutar por aquilo que sentiam. Entre o luxo da cidade e a simplicidade de seus corações, eles haviam encontrado um espaço só deles, um espaço onde o amor verdadeiro poderia florescer. E assim, com o coração cheio de esperança, eles avançavam juntos, preparados para enfrentar o mundo lado a lado, conscientes de que aquela conexão intensa e genuína não seria quebrada por nada, nem mesmo pela alta sociedade, nem pela fama, nem pelo poder. O amor deles era maior, mais forte e mais real do que tudo que Mário já havia conhecido. Os últimos dias tinham sido uma mistura de encantamento e tensão. Mário e Gisele haviam construído um vínculo profundo, mas o mundo lá fora parecia determinado a testar a força desse amor. Nova York, com sua grandiosidade e seus olhares atentos, tornava-se palco de julgamentos, especulações e críticas silenciosas. A família de Mário não escondia sua desaprovação. Comentários sutis e olhares de reprovação cercavam cada gesto do milionário com Gisele. Havia quem questionasse a presença constante da enfermeira, insinuando que seu envolvimento ia além do profissional, que havia interesses ocultos. Mário, você não pode se deixar levar assim, disse sua irmã em um almoço formal. Ela é só uma enfermeira. Precisa se preocupar com seu círculo social, com sua imagem. Eu não ligo para a imagem, respondeu Mário com firmeza, segurando discretamente a mão de Gisele sob a mesa. Ligo para quem me faz sentir vivo, e você deveria respeitar isso. A jovem enfermeira, ainda nova no mundo de luxo e poder que Mário vivia, sentiu uma pontada de desconforto, mas também uma onda de confiança. Pela primeira vez, percebia que não precisava se encaixar em padrões ou provar seu valor. Ele a escolhia por quem ela era. Mas os desafios não vinham apenas da família. A ex-noiva de Mário, uma mulher sofisticada e estrategista, começou a aparecer em eventos públicos e a fazer insinuantes comentários na mídia. Fotografias de Mário com Gisele começaram a circular.
acompanhadas de rumores sobre um romance improvável. Parece que eles não querem nos deixar em paz, disse Gisele, preocupada, durante uma tarde de caminhada pelo Central Park. Deixe-os falar, respondeu ele, sorrindo de maneira leve, mas determinada. Eles podem tentar nos julgar, mas o que importa é o que sentimos. Nós sabemos a verdade. Apesar de todos os obstáculos, o casal começava a criar sua própria rotina. Pequenos momentos compartilhados, como passeios tranquilos pelas ruas de Nova York, cafés improvisados e conversas longas sobre sonhos e memórias, fortaleciam o vínculo. Cada gesto, cada sorriso, cada toque discretamente dado em público mostrava que a conexão deles era mais forte que qualquer crítica ou preconceito. Um dos momentos mais difíceis aconteceu em um jantar de negócios de Mário. A ex-noiva estava presente, cercada de amigos influentes, observando cada movimento. Sussurros e olhares julgadores não passaram despercebidos, mas Mário, firme, segurou a mão de Gisele sob a mesa, transmitindo confiança silenciosa. "Não se preocupe", murmurou ele ao ouvido dela. "Aqui só nós dois importamos." A coragem dele deu forças a Gisele. Pela primeira vez, sentiu-se protagonista da própria vida, e não apenas alguém à sombra de regras ou expectativas. Ela percebeu que amar Mário significava enfrentar o mundo, mas que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Nos dias seguintes, a mídia continuou especulando sobre o relacionamento, mas Mário não se deixou abalar. Ele passou a se mostrar publicamente com Gisele, discretamente, mas com firmeza, defendendo-a de qualquer comentário malicioso e deixando claro a todos que ela era importante em sua vida. Ela esteve comigo nos momentos mais difíceis, declarou em uma entrevista com a imprensa, com sinceridade e emoção. Não se trata de status ou aparência. É sobre quem me ajudou a voltar à vida, quem me fez perceber o que realmente importa. Gisele sentiu uma mistura de emoção e orgulho. Aquele era o momento em que Mário assumia seu amor, sem máscaras, sem medo, provando que nada poderia destruir o que sentiam. À noite, após um longo dia de desafios e comentários maldosos, eles caminharam juntos pelas ruas iluminadas de Nova York. O som distante dos carros, o brilho das vitrines e a grandiosidade da cidade não diminuíam a intensidade do que compartilhavam. "Nós conseguimos", disse Gisele, apoiando-se no ombro dele. "Passamos por tudo isso e ainda estamos juntos." "Sempre estaremos", respondeu Mário, beijando suavemente sua testa. "Nada e ninguém vai mudar o que sentimos. Eu escolho você, Gisele, sempre." E naquele instante, entre os arranha-céus e o silêncio acolhedor das ruas noturnas, eles perceberam que o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos fáceis, mas sobre a coragem de enfrentar juntos qualquer obstáculo. Entre a pressão social, a mídia e os julgamentos, Mário e Gisele descobriram que sua conexão era inquebrável e que o mundo só poderia observá-los com respeito e talvez até admiração diante de um amor tão intenso e genuíno. O amor deles não era mais silencioso. Era uma força visível, inegável, pronta para se transformar em felicidade plena e duradoura. O inverno em Nova York começava a dar lugar à primavera, e com ele uma sensação de renovação pairava no ar. Para Mário e Gisele, os últimos meses haviam sido uma jornada intensa. Do silêncio do coma à descoberta de sentimentos profundos. Enfrentando críticas, preconceitos e obstáculos, mas sempre juntos. Naquele dia, o casal caminhava pelo Central Park, envolto pelas flores de cerejeira que começavam a desabrochar. O sol refletia nas águas do lago, criando reflexos dourados que pareciam celebrar aquele momento especial. "Você acredita que tudo começou naquele quarto de hospital?" perguntou Mário, sorrindo, enquanto observava o brilho nos olhos de Gisele. "Eu lembro de cada instante", respondeu ela, segurando a mão dele. "Cada palavra, cada gesto, cada esperança. E tudo valeu a pena."
eles pararam em um pequeno banco próximo ao lago. Mário segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos, como se quisesse gravar cada detalhe de sua presença. Gisele, você mudou a minha vida, disse ele com sinceridade, a voz carregada de emoção. Me ensinou que o amor verdadeiro existe, que vale lutar por ele, que não há nada mais valioso do que quem está ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Ela sorriu, emocionada, sentindo o coração disparar. E você me mostrou que posso amar sem medo, que posso ser feliz sem precisar me encaixar em padrões ou expectativas. Nós conseguimos, juntos. Mário então se ajoelhou, surpreendendo-a completamente. Um pequeno grupo de pessoas próximas observava à distância, discretamente, mas deixando o momento ainda mais mágico. Gisele, quer se casar comigo? Perguntou ele, segurando uma aliança simples, mas cheia de significado. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, enfrentando o mundo, vivendo cada momento, rindo, amando. Você. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Gisele. Ela nunca se imaginara em um cenário tão romântico, mas nada poderia superar a emoção de ser escolhida por alguém que havia lutado para estar vivo e que agora a escolhia por inteiro, sem reservas. Sim, respondeu ela, com a voz embargada. Sim, eu quero! O sorriso de Mário iluminou o parque e ele a envolveu em um abraço apertado, como se quisesse protegê-la de qualquer sombra que pudesse surgir. O mundo ao redor parecia desaparecer, restando apenas o amor intenso e genuíno que compartilhavam. Nos dias seguintes, a família de Mário finalmente reconheceu a força do vínculo. A irmã, antes crítica, abraçou Gisele com sinceridade. A ex-noiva, percebendo que não havia espaço para interferir, retirou-se discretamente. A mídia, encantada com a história de superação e amor verdadeiro, passou a celebrar o casal, transformando rumores em inspiração. O casamento foi planejado para ser íntimo, elegante e cheio de significado. No topo de um prédio em Manhattan, com a cidade ao fundo, Mário e Gisele trocaram votos de amor eterno, cercados por familiares, amigos e colegas que testemunharam a história de luta, esperança e paixão. Prometo te amar todos os dias da minha vida, disse Mário, olhando nos olhos dela. E eu prometo te cuidar, te apoiar e viver cada instante ao seu lado, respondeu Gisele, emocionada. O beijo que se seguiu selou não apenas a união de duas pessoas, mas também o triunfo do amor verdadeiro sobre todos os desafios. A cidade parecia celebrar junto deles. As luzes de Manhattan brilhavam como testemunhas silenciosas de uma felicidade conquistada com coragem e dedicação. Anos depois, Mário e Gisele ainda caminhavam pelas ruas de Nova York, sempre de mãos dadas, sempre juntos. O mundo podia mudar, pessoas podiam julgar, mas nada jamais abalaria a história que haviam construído. Uma história de amor intenso, inquebrável e eterno. E assim, o milionário que um dia esteve perdido entre máquinas e silêncio encontrou na enfermeira de coração puro o maior tesouro da vida. O amor verdadeiro que transformou sua existência para sempre.